Bom, para finalizar esse projeto com Clima Pop, eu gostaria de trazer uma curta-metragem denunciando o greenwashing da COP30 e como eventos ambientais e sociais acabam impactando as comunidades, a cidade em que os sediam. Para isso, eu trouxe um manifesto aqui hoje. A gente chama esse manifesto de Manifesto Belém sobre o peso da COP30. Então, eu gostaria de estar aqui declamando esse manifesto como uma forma de denunciar todo esse impacto que a COP30 está trazendo para Belém e ser a voz dos cidadãos, dos moradores, dos animais, do meio ambiente presente ali e que foi impactado e está sendo impactado por esse evento, porque apesar de ter um cunho extremamente benéfico, um objetivo extremamente benéfico, ele ainda é um evento também de oportunismo político, de oportunismo econômico, e a gente precisa trazer isso e deixar isso claro para a sociedade, e deixar isso claro que não é só não é só politizar em cima do meio ambiente de causas ambientais, é fazer eventos, é fazer projetos, é fazer estruturas ambientais que realmente sejam eficientes e sejam eficientes desde a base, incluindo o próprio evento, incluindo um próprio evento de propostas dessas medidas ambientais e sociais. Então, eu os convido a escutar o manifesto agora, essa espécie de monólogo que eu vou estar trazendo aqui, como uma denúncia a essas vozes que não estão sendo ouvidas na COP30, que estão sendo apagadas em meio à política, em meio à mídia, em meio a toda a imagem pública que está sendo proposta. Bom, vamos lá. Manifesto Belém sobre o peso da COP30. Belém do Pará, terra de águas largas, floresta densa e história de resistência. A cidade que há séculos abriga povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas e trabalhadores da Amazônia, agora se torna vitrine global. Em 2025, ela será sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um evento que promete diálogo, esperança e transformação, mas também revela sobre o verniz da sustentabilidade as contradições de um sistema que transforma até a crise climática em espetáculo. Porque em Belém, a COP30 não é apenas uma conferência, é um projeto de cidade, imposto de cima para baixo, que redefine quem tem direito de existir, circular e respirar o ar da Amazônia. A COP30 é anunciada como uma oportunidade de desenvolvimento sustentáveis. Os governos estadual e municipal prometem modernização da infraestrutura urbana, mobilidade verde, requalificação de espaços públicos e geração de empregos. Mas a pergunta que ecoa nas margens dos igarapés é: desenvolvimento para quem? As obras em curso parecem receber os chefes de Estado, diplomatas e investidores já reconfiguram o espaço urbano, e não sem custo. Em nome da requalificação, famílias inteiras têm sido removidas de áreas consideradas inadequadas para a imagem internacional do evento. Segundo o jornal do Futuro, mais de 2.000 famílias foram notificadas para deixar suas casas em áreas de Belém próximas às obras do centro de convenções e de avenidas remodeladas. São os mesmos bairros que historicamente o poder público negligenciou, mas que agora ganham súbita importância por estarem no caminho da COP. A ironia é brutal. Em nome de um evento que discute justiça climática,
multiplicam-se despejos, gentrificação e exclusão social. A COP fala de futuro sustentável, mas Belém vive um presente insustentável. Belém sempre foi um mosaico social. Entre palafitas e casarões, entre o ver e o peso e os condomínios de luxo. A cidade sempre refletiu a desigualdade amazônica. Mas o que a COP30 faz é institucionalizar essa desigualdade. Erguer muros simbólicos e concreto entre o centro global e a periferia invisível. Enquanto milhões de reais são investidos na revitalização de avenidas, calçadas e ciclovias que cercam os pontos turísticos, os bairros mais vulneráveis continuam sem saneamento, transporte adequado e segurança. A promessa de inclusão digital e empregos verdes se traduz, na prática, em trabalho precário e temporário nas obras, que avançam em ritmo frenético e sem transparência ambiental. O Observatório das Metrópoles denuncia que o processo de planejamento da COP30 excluiu a sociedade civil e as comunidades locais das decisões estruturais. Os fóruns de participação social, quando ocorrem, servem mais para legitimar políticas prontas do que para realmente ouvir quem vive a cidade. O mesmo discurso se repete: Belém será a porta de entrada para o mundo. Mas o mundo raramente pergunta quem fica do lado de fora dessa porta. O Globo e a BBC Brasil foram diretos. Especialistas chamam a COP30 em Belém de exemplo de greenwashing institucional, um evento de discurso ecológico que, paradoxalmente, agrava os problemas ambientais que diz combater. As obras da nova infraestrutura urbana têm gerado toneladas de entulho e emissões de carbono, com transporte constante de materiais, derrubada de árvores e impermeabilização do solo. Os igarapés que cortam a cidade, já sufocado por anos de poluição, são agora canalizados e aterrados para dar lugar a estacionamentos e áreas de recepção internacional. Na corrida por mostrar eficiência ao mundo, o poder público age como se a floresta e os rios fossem obstáculos logísticos. O rio Guamá, as marés de Ver-o-Peso e os ventos úmidos que moldam o clima da cidade são tratados como inconvenientes a serem controlados. Mas Belém não é Dubai. A Amazônia não é um palco para maquetes tecnológicas. O que se vende como infraestrutura verde é, em muitas vezes, cosmética urbana, pintura de fachadas, arborização artificial e painéis solares inaugurados às pressas, enquanto os lixões continuam a céu aberto e o sistema de drenagem urbana colapsa a cada chuva forte. O impacto ambiental da própria COP30 é raramente debatido. Quantos quilômetros de asfalto serão instalados? Quantas toneladas de CO2 serão emitidas? Quantas árvores foram derrubadas para abrir espaço para os centros de convenções e hotéis? A conferência, que deveria promover responsabilidade ambiental, começa sem uma auditoria pública sobre sua própria pegada ecológica. A COP30 é vendida como uma oportunidade única de Belém se inserir no circuito global das cidades sustentáveis. Mas a sustentabilidade não nasce de vitrines internacionais. Ela nasce de saneamento básico, de transporte público acessível, de moradia digna, de respeito à floresta e às pessoas que vivem dela. Enquanto líderes mundiais discutem metas de carbonos em salas refrigeradas, os trabalhadores da construção civil enfrentam 35 graus sob o sol amazônico, sem equipamentos adequados ou transporte eficiente. Enquanto se fala em economia verde, pequenos comerciantes e feirantes do centro são pressionados a desocupar suas barracas, porque atrapalham o visual da nova Belém. Enquanto se promete um legado urbano,
os ribeirinhos e pescadores são empurrados para as bordas da cidade, longe dos rios que sustentaram suas famílias por gerações. Essas contradições não são exceções, são sintomas de uma lógica global. Eventos como a COP30 se tornaram rituais de autopromoção institucional, onde governos e corporações demonstram compromisso ambiental em discursos, mas mantêm os mesmos mecanismos de exclusão e destruição que alimentam a crise climática. A presença da COP30 na Amazônia tem, sem dúvida, valor simbólico, mas o simbólico só tem força se for acompanhado de coerência. O que se vê, porém, é a Amazônia transformada em vitrine diplomática, cenário de marketing político e ambiental. As imagens que circularão pelo mundo em 2025 mostrarão rios, palmeiras e comunidades coloridas, mas nos bastidores haverá remoções, calor extremo, desmatamento urbano e a desigualdade acentuada. Belém está sendo redesenhada para ser mostrada, não vivida. É uma cidade montada para turistas, investidores e jornalistas estrangeiros, não para seus próprios habitantes. O que se vende como modernização é, na verdade, um projeto de limpeza estética e social, típico dos grandes eventos internacionais, das Olimpíadas no Rio à Copa do Mundo no Catar. A diferença é que agora o palco é a floresta. Mas há uma outra Belém, a Belém que resiste, que denuncia e que propõe. A UFPA e diversos movimentos sociais, ambientais e estudantis têm construído redes de mobilização popular para exigir transparência, participação e justiça ambiental no processo da COP30. Organizações locais articulam fóruns paralelos, marchas e campanhas educativas para questionar o modelo de desenvolvimento imposto. A crítica não é contra o evento em si, mas contra a forma como ele é conduzido. Uma conferência sobre o clima pode sim ser um catalisador de transformação, mas para isso precisa reconhecer que não há transição ecológica sem justiça social. Não há futuro verde construído sobre despejos, nem sustentabilidade edificada com o desmatamento urbano. A Amazônia não é um tema, é um território vivo. E seus habitantes não são figurantes da agenda ambiental, são protagonistas da sua própria história. Quando os líderes forem embora, quando os discursos cessarem e as bandeiras forem recolhidas, quem ficará para lidar com as consequências? Os moradores de Belém continuarão enfrentando enchentes, calor recorde, falta de saneamento e desigualdade. Os mesmos problemas que a COP30 prometeu resolver. A diferença é que agora eles estarão mais caros, porque a gentrificação avança, o aluguel sobe e o custo de viver na cidade da COP se torna inacessível para quem construiu sua identidade nas margens dos rios. O legado da COP30, se não for urgentemente reavaliado, será um legado de contradições. Um evento ambiental que ampliou o impacto ambiental, uma conferência sobre justiça climática que intensificou a justiça social. Belém não precisa ser cenário de espetáculo global. Ela precisa ser respeitada em sua complexidade, diversidade e fragilidade. A Amazônia não é uma marca, é um ecossistema social e natural que exige coerência, não marketing. Se a COP30 quer deixar um legado verdadeiro, que comece pelo básico: ouvir quem vive aqui, garantir moradia digna, preservar os rios, investir em educação e ciência locais, fortalecer as comunidades tradicionais. Sem isso, o discurso ambiental será apenas um ruído de microfone sobre o barulho das retroescavadeiras. A COP30 tem o potencial de marcar uma virada histórica, mas neste momento ela marca uma ferida aberta, a distância entre o que se promete e o que se pratica.
Belém, cidade das águas, pede coerência, porque não há futuro sustentável construído sob a destruição do presente. E a Amazônia não precisa de salvadores, precisa de respeito. É sobre esse manifesto, é sobre essas palavras, é sobre essa crítica institucional à COP30, e é sobre esse monumento, sobre essa importância de Belém, essa importância da Amazônia, que eu fecho a minha participação nesse evento, nesse programa extraordinário que é o Clima Pop. Muito obrigado por tudo.